Antes da gente falar de cadência, a gente precisa falar de funções harmônicas. Embora aqui, primeiro tá cadência e depois funções harmônicas, a gente precisa entender primeiro um pouco de função para depois falar de cadência. A função, a gente pensa a função harmônica basicamente abstraindo o som, porque não tem como a gente pensar isso de uma forma sem fazer uma abstração, sem imaginar alguma referência, né? É o movimento do som. A gente caracteriza 3 movimentos básicos, né? Na verdade, um que é a estabilidade que a gente sente, né, nas relações entre os sons, que o som está estável. O outro, a gente tem uma sensação de afastamento, tá? E por último, a gente tem a volta para a estabilidade, né? Veja bem, estabilidade, afastamento. O pico desse afastamento a gente chama de momento de tensão. É o momento que o som está tensionando e depois ele relaxa de novo, que a gente chama de resolução, é quando ele resolve. Dentro do campo harmônico, a gente tem essa relação acontecendo, né? Vamos pensar primeiro na escala. A gente tem a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O próprio movimento da escala, ele tem esse ciclo de início, afastamento e retorno. Início, afastamento e retorno. Porque ele começa no Dó, vai se afastando. Quando chega no Sol, que é o 5º grau, entre o Fá e o Sol, olha que interessante. O Fá e o Sol é o meio do caminho. No caso aqui, o 4º e o 5º grau. Olha que interessante. O 4º grau, ele é o meio do caminho para a nota começar a voltar. Para as notas começarem a direcionar para fundamental de novo, ou para a tônica da escala, né? Dó, Ré, Mi, agora Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Essa ideia que a própria, aí você vai tocar uma melodia, ela vai brincar com essa ideia, né? Por que toda música ela conclui, né? Vou criar uma melodia simples aqui só para vocês pegarem, ó. Olha lá. Para ela dar a ideia de resolução, para a gente de que finalizou, ela precisa voltar para o Dó, né? Senão a conclusão dela é uma conclusão fraca. Imagina eu tentar eu começar a música no Dó, na escala de Dó, desenhar uma melodia e de repente terminar ela no Fá. Ouve só. Esquisito, né? A música parece que cortou a música no meio. Então você vê que existe alguma informação lógica que a gente liga alguns pontos no nosso cérebro e fala, pô, essa música não acabou, né? Agora acabou. Entendeu? Então isso é o princípio, entender então brincar com a escala é uma coisa muito importante também, tá? Para você ir sentindo o som, a percepção, estudar a percepção junto é muito importante. Dentro disso, dessas ideias de movimentação, estabilidade, movimento e e a tensão que anuncia o retorno, tá? Vamos pensar nisso agora para os acordes. Eu vou escrever aqui para vocês, então, os acordes do campo harmônico maior, tá? Vamos lá. Escrever aqui. Então, os acordes do campo harmônico maior. Lá. Dó. Deixa eu jogar aqui para baixo. Tá? E para caber todo. Rapidão, tá? Dó com sétima maior. Opa! Dó com sétima maior é o primeiro. Ré menor com sétima é o segundo. Mi menor com sétima é o terceiro. Fá com sétima maior é o quarto.
Sol com sétima é o quinto. Lá menor com sétima é o sexto. E o Si menor com sétima, bemol 5, tá? É o sétimo grau, beleza? Ok? Ficou grande ainda, né? Vamos. Pronto. Tá aqui, tá? Então é o primeiro daqui pra cá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. Esses graus, eles vão se dividir nessas três funções. São só três funções. Então, a gente vai dividir mais ou menos 2 acordes aqui por função. Vamos pegar esses acordes agora. Vou trazer para cá. Quando eu colocar uma letra T, eu estou me referindo à função tônica, tá? Estou me referindo à função tônica. Quando eu colocar vamos para cá, espera aí. Tá, rapidinho, só para arrumar, gente. Pronto. Quando eu me referir aqui ao SD, é subdominante, tá? Vou fazer tudo maiúsculo, fica melhor. Grande, tá muito grande. Aí, pronto. Certo? Subdominante. O terceiro grau também tem função tônica. O quarto grau é subdominante. Calma que eu já explico melhorzinho para vocês, tá? O quinto grau é dominante. Este aqui é função tônica, que é o sexto. E o sétimo é dominante, tá? Pode me perguntar, Matheus, mas por que isso ocorre? Tá? Gente, isso não dá para eu explicar agora para vocês. Tá? Senão a gente fica a aula inteira só explicando. Vamos tentar trazer isso aqui um pouquinho mais para a prática. Então, as três funções de movimento, eu tenho elas representadas pelo está distribuída nesses 7 acordes aqui do campo harmônico maior. Os acordes de função tônica, a gente diz que são acordes que estão mais estáveis. E eles estão estáveis, na verdade, porque os graus primários, que a gente chama, né, as funções primárias, primeiro grau tônica, quarto grau subdominante, quinto grau dominante. Tá? Esses são os principais. E é justamente o que? O primeiro grau da escala, que tem estabilidade. O quarto grau, que é o pico do movimento. O quinto grau, que é quando começa o retorno. Tá? A gente pode pensar dessa forma. Então, tônica, subdominante, dominante. Né? Se eu transformo isso em acorde, se eu fizer um sétima maior, pronto, ó, eu tenho o discurso completinho. Se eu fizer só as tríades, estável, afastamento, movimento, tensão, tá querendo retornar e volta. Mais ou menos os acordes são pano de fundo para os movimentos melódicos, entende? Então veja bem, se eu estou na escala do, ré, mi, fá, sol, ó, fá, sol, lá, si, do. Olha eu cantando a escala aqui. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tá? Que ele meio que é um movimento harmônico que meio que acompanha o movimento das notas da escala. Tá?
Beleza? Tranquilo até aí? Joia. O segundo grau, tá aqui, que é o Ré. Vamos pensar. O segundo grau que tá o Ré, ele tem bastante nota em comum com o Fá. Então a gente entende que esse acorde de Ré menor, por ele ter notas em comum com Fá, e o som também a gente percebe isso. O segundo grau a gente classifica como subdominante. Então eles são até substituíveis na maioria das vezes, o Fá maior e o Ré menor, tá? O terceiro grau tem duas notas em comum. Tem três notas em comum com o Dó. O Mi menor aqui, ó. Tem três notas em comum com o Dó, a formação do acorde. A gente classifica ele, então, também como função tônica. Tá? O Fá é o quarto grau, subdominante, a gente chama de grau primário, né? Função primária. O Sol é o primário. O Lá menor tem muitas notas em comum com o Dó, por isso que a gente chama de função tônica. Então, ó, Dó, Mi menor. Se eu tocar uma música, Dó, Mi menor, Lá menor. A gente chama isso de região tônica. O som está muito parecido, as notas são muito parecidas. Não tem um movimento de muito afastamento. As notas estão todas muito parecidas com a nota do acorde tônico, ó. Aí agora eu quero movimentar, vou me afastar, você vai perceber que a música ela dá a sensação de ir para um outro estágio, ó. Ré menor. E agora ele vai para um terceiro estágio que é a tensão, que tá pedindo a volta. Ao sétimo grau e resolvi. O sétimo se relaciona com o quinto, tá? Ó. Sétimo. Então você resume 7 acordes, você resume em 3 funções, tá? Cara, aí você precisa brincar muito com a música, né? Precisa brincar, precisa conseguir tocar os campos harmônicos, fazer essa brincadeira em vários tons e ficar tocando isso repetidamente em vários tons, tentando perceber isso, né? Tentando sentir isso, né? Porque é mesmo usar um pouco da sensibilidade, mas junto com a imaginação, né? Pensa. Ó, outro momento. Aí voltou. E a música acaba aqui, tá? Vamos lá, gente. Então vamos avançar. Deixa eu partir para outra telinha aqui. A gente tem alguns tipos de cadência. A gente não vai tratar de todas aqui porque não dá tempo. Mas a cadência, ela nada mais é do que finalizações, né? A cadência ela pode ser melódica ou harmônica, né? A gente utiliza mais para analisar a harmonia, né? Mas a cadência ela tem a ver com finalização. Finalização de uma frase musical ou finalização de uma seção da música, uma parte da música, né? Tem a ver ali com como é que essa música finaliza, ou se ela não finaliza, né? Aí a gente tem vários tipos de cadência, na verdade, e algumas variações, tá? Mas eu vou citar algumas aqui, as que são mais usadas, que é basicamente a cadência que a gente chama de cadência autêntica, né? Ou cadência perfeita. Deixa eu abrir a tela aqui. Aí. Então, vamos lá. Vamos pensar. Eu vou montar aqui nesse quadro alguns acordes e a gente vai analisar e a gente vai chamar mais ou menos o que quer dizer cadência, tá? Vamos supor que a gente tem uma música aqui em Dó maior, tá? É uma música Dó com sétima maior, na verdade, né? Dó com sétima maior.
Essa música, ela cai para um Lá menor. Aí ela faz aqui um Ré menor com sétima, um Sol 7, um Sol 7 e um Dó. Vou aqui para ficar bonitinho um Dó 6, né? Dá uma corzinha diferente. Se a gente for analisar isso aqui por grau, não vamos analisar por grau não, porque a gente vamos falar de funções, tá? Aqui a gente tem a tônica, outro acorde de função tônica, um acorde de função subdominante, dominante, e ele resolve no acorde de função tônica. Função tônica. Toda vez que a gente tem um quinto grau, aliás, toda vez que a gente tem um acorde dominante resolvendo num acorde de primeiro grau, num acorde tônico, a gente chama isso de cadência perfeita ou cadência autêntica, tá? É esse caso aqui. Então, uma cadência perfeita é você ter um acorde de quinto grau resolvendo no primeiro grau, tá? Que é o que aconteceu aqui. No caso com sexta, né? A gente vai fazer ele aqui. Então, tocando isso aqui, vai ficar. Vou trazer para cá de novo, né? Tá bom para vocês verem, ó. Ficou. Ficou isso, tá? Isso aqui a gente chama de cadência perfeita. Isso no termo simples nos termos simples das coisas, tá? Então é cadência perfeita. Ou cadência autêntica também, né? Aí eles têm aquilo que eles chamam de cadência imperfeita, né? Cadência imperfeita. Vamos lá, vou colar isso aqui. Vou colar porque daí vai ficando, que daí eu vou deixar esse material aqui para vocês também, tá? Vou fazer o segundo exemplo. Vou usar em outro tom aqui, tá, pessoal? Para poder forçar vocês a sair um pouquinho do dó também, né? Do dó maior. Rapidinho. Essa cadência imperfeita, é a cadência também é chamada de autêntica, mas ele também pode ser chamado também de, sei lá, autêntica fraca, né? É quando esse dó aqui, por exemplo, ou ele é invertido, por exemplo, fosse um dó com baixo em mi, tá? Ele resolve mais fraco, porque existe o salto do baixo, resolve muito. Isso aqui resolve muito. Então, se você troca o baixo do dó por um mi, ele não fica tão bom. Ele vai resolver, o acorde vai dar essa sensação de resolução, só que não é tão forte como no primeiro, tá? Como no primeiro caso. Então, vamos lá. Vou tocar isso só para vocês ouvirem, ó. Tô aqui, tônica, subdominante. Aí vem para cá. Esse baixo no mi dá a sensação de continuidade. Então isso aqui é uma cadência, deixa eu botar aqui, ó, autêntica, perfeita, né? Eita, ele não pegou ali. Autêntica perfeita. E autêntica imperfeita, essa aqui, tá? Beleza? O que rola também? Uma outra questão da
dessa cadência imperfeita, na verdade, não é só também o baixo alterado, mas, por exemplo, se eu fizesse aqui como sétimo grau, se eu fizesse o Si meio diminuto, né? Vamos fazer não sei fazer a bolinha cortada, acho que ele não vai caber aqui, mas seria o Si menor 7, não vai caber. Tudo bem. Bemol 5, né? Vai ficar assim aqui mesmo, tá? Vocês vão entender. Ele tem ó, pra você ver, eles têm a mesma função. Eu estou substituindo o Sol, um acorde dominante, que era o Sol com sétima, por um acorde de sétimo grau. Só que aí resolve, né? Tanto, apesar que aqui ele ainda resolve no baixo, mas vamos pensar que ele vai resolver no Dó mesmo, né? Toda vez que você não tem o que a gente chama de movimento de quarta, que é o baixo do dominante resolvendo no baixo do acorde tônico. Isso diminui a força de resolução, tá? Beleza. Uma outra cadência que a gente chama é a cadência plagal. Vamos fazer aqui uma cadência plagal. Vamos refazer isso aqui em Sol maior, tá? Em Sol maior. Vamos lá, a gente tem uma música aqui, sei lá, em Sol. Caps Lock. Sol. Tá Sol com sexta. Vou aqui para um Mi menor. Vou fazer Mi menor. Depois Lá menor. E aí aqui eu faço um Dó com sétima. Dó com sétima maior. Depois o Sol. Olha que interessante. Então aqui eu tenho o primeiro grau que tem função tônica. Eu tenho o sexto grau que também tem função tônica. O Lá menor é o segundo de Sol. Esse aqui tem função subdominante. E esse outro aqui também, ó, é também subdominante, ó. É o quarto grau de Sol, tá? E aí ele resolve no Sol. Ou seja, eu não passo pelo dominante. É uma finalização. Eu pulo o momento de tensão, entendeu? Eu não tenho um trítono acontecendo. Tem muitas músicas que finalizam assim, ou trechos de música, ou movimentos que finalizam assim. Normalmente a gente analisa a cadência em finalização de frases, finalizações de sessão de música, tá? É lógico que a gente tem o que a gente chama de... o pessoal fala que é dominante estendido, né? Que você vai usando vários dominantes. São várias pequenas cadências, né? Mas até chegar na conclusão de uma parte da música. Mas basicamente aqui, ó, eu tenho o Sol com sexta, ó. Mi menor. Vou deixar mais tempo, Lá menor. Dó. Sol. Ele resolve, mas ele pula a parte do dominante. Então isso aqui a gente chama de cadência plagal, tá? É quando você resolve do quarto grau do subdominante pro dominante. Uma outra forma que eu poderia fazer isso aqui também, que também seria uma cadência plagal, olha, é se eu excluísse o Dó e usasse o subdominante Lá menor, tá? Fizesse isso aqui, ó. Então seria... Eu tenho aqui uma outra cadência que eu chamo de plagal. Certo? A cadência interrompida é quando você resolve ou no sexto grau, né? Ou no terceiro, ou no próprio quinto, ou no quarto, né? Seria que você não resolvesse, na verdade. Você interrompe a cadência, tá? Tá interrompendo. Vamos dar esse exemplo aqui, tá?
três tipos mais básicos de cadência. E aí, como é que você aplica isso na prática? Como é que você estuda isso na prática? Montando você mesmo as próprias cadências. Tá? Você tem que ter tocar e sentir, né? Analisando as músicas. Analisando as músicas, é muito importante. Vamos pegar um outro tom? Vou pegar aqui o tom de Ré agora, tá bom? Tá, o tom de Ré, vamos lá. A gente vai fazer alguns exemplos de cadência interrompida. Opa! Interrompida. Também ela pode ter o nome de cadência de engano. Cadência interrompida, cadência de engano e cadência... um outro nome, deceptiva. É a cadência que decepciona. Você está esperando que vai para um acorde e vai para o outro, né? Eu vou fazer em Ré maior para a gente variar o tom aí para mexer um pouquinho, tá? Ré maior, Fá, vamos botar Fá sustenido menor com sétima, tá bom? Mi menor com sétima, ó, Lá com sétima, e aí ele vai pro Si menor, tá? Vamos botar um Ré com sexta para ficar bonitinho. Aqui o Ré eu tenho um acorde tônico, aqui eu tenho o terceiro grau, né? Eu ia botar grau, que também é tônico. Aqui eu tenho o segundo, que é subdominante. E aqui eu tenho o quinto, que é o dominante. Esse quinto dominante, ele aponta para o primeiro, naturalmente. A gente já está acostumado, né? O Lá com sétima resolvendo o primeiro. Aqui ele resolve no sexto, que é a substituição possível. Uma substituição possível do acorde dominante. Vamos ver como é que fica isso, ó. Ré com sexta. Deixa eu ver só se... como filmando, tá legal. Ré com sexta. Fá sustenido, tônica, Mi menor, subdominante, dominante. Ele não finaliza tanto, né? Você vê, é difícil acabar uma música assim. Na verdade, às vezes você troca o Ré pelo Si menor justamente para dar a sensação de continuidade. Aí você continua a música. Faz o Lá, aí sim resolve. Agora eu não fiz, ó. Aí eu resolvi. Isso aqui foi uma cadência perfeita. Então, se eu quiser fazer a cadência interrompida, eu usei um movimento cromático. Massa? Legal. Eu poderia também aqui, por exemplo, resolver no próprio terceiro grau, né? Ou eu pus sexto aqui, mas na verdade eu tinha que ter posto a função dele, né? A função tônica aqui, ó. Função tônica. E eu poderia ter resolver aqui também, que também vai ser uma cadência interrompida, no terceiro grau. Vai ser o Fá sustenido menor com sétima. Só que aqui agora é menor de verdade. O cão. Aí. Tá? Como é que fica isso aqui, ó? Aí eu dei sequência e acabei. Mas é quando dá a ideia de resolução e não resolve. Saca? Entendeu? Esse que é o lance. Gente, deu para dar uma organizada? Vamos lá, gente. Então, dominante. Dominante, na verdade, é uma função. A gente falou das funções, né? A gente entendeu a ideia de movimento, né? De estabilidade, né? Movimento e a volta, o retorno para a estabilidade. E nesse pico de movimento que o som passa, né?
esse acorde, que é um acorde que a gente chama de acorde tenso, tá? Que aí a gente chama de tensão. Isso acontece em todas as músicas, tá? Lógico que em alguns... quando você tem músicas com acordes sem sétima, né? Você tem também isso aqui, só que esse dominante é um pouco mais suavizado. Então o que que rola? A gente precisa ter muito claro isso, que a música é movimento. Tanto os acordes se movimentam, né? E como a melodia está se movimentando. E dentro dos acordes tem um monte de melodia acontecendo também. O dominante ele é uma preparação. Ele é uma preparação. E essa preparação... Mas o que que é uma preparação, né? O que você entende como preparação? É uma sensação de preparação. E essa sensação ela se dá pela tensão. Isso a gente fala, são notas de tensão, né? Se você pega, aí você pode tensionar o dominante de várias formas. Por exemplo, se você tiver só um acorde com sétima, você tem uma tensão acontecendo aqui que ele prepara, né? Esse dominante que está aqui, ele tem o que a gente chama de trítono, tá? Que é a tensão que está rolando aqui dentro, ó. Depois ele resolve. São dois movimentos de notas que acontecem dentro quando eu faço isso. Olha lá, eu tenho pam, 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 e eu tenho pam, 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 pam. São duas melodias. Isso acontece, tá ali dentro do... Quando você faz? Quando você faz? Faz isso, faz esse experimento. Toca os dominantes tentando sentir a tensão, porque essa preparação é essa ideia da tensão. E aí ele prepara e quando chega o acorde, a gente chama de resolve, né? Ou ele estabiliza, essa tensão ela afrouxa, né? É basicamente isso, tá? Só que isso não acontece só nos acordes com sétima. O acorde com sétima, ele é o dominante mais simples, né? Que é o quinto grau lá do campo harmônico. A gente já falou um pouquinho do campo harmônico. Então todo tom tem um dominante. Vamos pensar por enquanto só em tonalidades maiores. Todo tom tem um dominante que é o quinto grau. E ele tem o outro acorde dominante que é o sétimo grau, que pode ser substituído. Porque esse trítono também está nesse acorde de sétimo grau, que é o meio diminuto. No caso, o dó, vamos pensar em dó. O sol é o dominante do dó, certo? E o meio diminuto é o dominante do dó também. Só que ele é um dominante substituto. Não é substituto, não. Esquece isso. Ele é um dominante de sétimo grau. Ele é o sétimo grau da dominante. Tá? Ó, temos aqui, eu vou aproveitar esse aqui da outra aula, ó. Aí, ó. A gente tem aqui, ó, os acordes do campo harmônico, beleza? Campo harmônico maior. Lembrando, gente, que como o meu estilo é mais bossa, música brasileira, MPB, é a onda que eu curto mais, eu vou sempre usar já pensando em acordes com sétima, tá? O pessoal que é mais do rock... normalmente não estuda, não avança tanto para as tensões, né? Para a sétima e para o restante das tensões. Aqui a gente vai pensar já as tétrades. Então eu vou tocar esse campo harmônico, tá? Deixa eu subir ele. Não tem problema ficar na minha cara aqui não, prefiro que vocês vejam minha mão. Ó, vou tocar o campo harmônico, tá? Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior. Ó o dominante aqui do tom. Sol com sétima, que ele é o dominante do Dó, né? Lá menor com sétima, Si meio diminuto, voltei pro Dó com sétima maior, tá? Isso aqui tem que estar manjado, tá, gente? Tá? Tem que tocar o campo harmônico. Se você estiver tocando o campo harmônico com as tétrades, pelo menos fluentemente, é difícil avançar nos temas, tá? Porque isso aqui tem que estar bem claro. Legal. O que rola é que a gente pode, para cada grau deste campo harmônico aqui, a gente pode incluir um dominante.
Isso já é o primeiro passo para você reharmonizar as músicas. Nem sempre cabe, nem sempre fica bom, porque a melodia às vezes não vai chocar. Então é teste, é entender o que está rolando na melodia também. Mas vamos lá, vamos escrever aqui rapidinho essas notas para ver como é que ficaria esse exercício aqui, ó. Então veja bem, o que rolou aqui? Eu tenho o Dó e eu tenho o Ré menor como segundo grau, tá? Antes desse Ré menor, eu posso botar esse Lá com sétima. Então eu faço o caminho aqui, ó. Saio do Dó, vou pro Lá, venho pro Ré. Aí eu tenho uma coisa que eu chamo aqui de dominante secundário. Eu estou emprestando este Lá do tom de Ré menor, tá? Basicamente isso, para eu poder ter essa preparação para Ré menor. Então olha só, a gente está estendendo a ideia de função dominante. Quando a gente pensa que dentro do campo harmônico a gente tem um acorde, que é o quinto grau, que prepara e resolve no seu primeiro, agora a gente está estendendo. Agora eu estou falando, não, agora a gente tem um acorde para cada grau do campo harmônico que vai poder preparar eles. E aí vai ter essa tensão e essa resolução. Então lá, primeiro grau, dominante do segundo grau. Ó que massa. Primeiro grau, dominante do segundo grau. Vim pro Ré menor. Então tava no Dó. Esse acorde aqui, ele tá saindo do tom, né? A gente chama que ele tá saindo do tom. A gente não está mudando de tom a música, mas é um empréstimo. A gente pode pensar que isso aqui está sendo emprestado de Ré menor. O Lá com sétima, outro vezes aqui, está sendo emprestado do tom de Ré menor. Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Isso que a gente está falando é dominante secundário. A gente pode fazer a mesma coisa para chegar no Mi menor. Aí você vai falar, Matheus, mas como é que você decidiu que acorde com sétima que resolve para esses? É o quinto grau. O Lá é o quinto grau de Ré. Se você contar Lá, Si, Ré. O Lá é o quinto grau de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ó, dá 5. Tá? O Si é o quinto grau de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se você for lá na escala de Si, o dominante ele é o mesmo, para o maior ou para o menor. O que vai mudar são as tensões. O quinto grau ele é sempre o mesmo, tanto para o acorde maior como para o acorde menor. Então o Si com sétima sempre vai poder resolver ou no Mi maior ou no Mi menor. Tá? O que muda vai ser depois as notas de tensão, que a gente pode substituir. Dó, dominante, Ré menor, dominante, Mi menor com sétima. Ó, tá vendo como encaixa bem? Você nem sente que a música tá saindo tanto, né? Esses acordes eles direcionam a atenção para aquele outro acorde. Então, vou fazer um batidão. Tá bom? Vamos seguir. Olha que interessante. Os dominantes secundários eles seguem uma ordem também, né? Lá, Si, agora é o Dó. É meio que matemática. Lá, Si, Dó. Ele segue a sequência das notas. Como tá tudo quinta na ordem, né? Esse Dó com sétima aqui, ele prepara para o Fá. Tá? Que também pode ser o Fá com sétima maior. Vou fazer em bossinho agora, ó. Viu que massa? E aqui ele vai pro Ré. Eu já vou fazer todos, tá? E aí a gente já toca, porque daí o importante é vocês entenderem o conceito. Depois quem quiser anota aí. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Tá? Um pouquinho para trás. Aí.
E o único que não tem aqui o dominante, cara, é o sétimo grau, tá? Qual que seria, né? Vamos, se a gente fosse levar a risca, seria o Fá sustenido com sétima, que é o quinto grau do Si, né? Só que esse acorde aqui, ele não rola. O Si, por ser um acorde com quinta diminuta, essa quinta diminuta não estabiliza o acorde. Então você não tem uma sensação de resolução quando eu faço isso aqui, ó. Olha lá, ó. Basta tocar e se você já trabalhar um pouquinho sua audição, você consegue perceber isso, tá? Então, na verdade, aqui eu não tenho, tá? Vamos tocar tudo? Vamos tocar tudo? Ó. Fiz errado, vou de novo. Lá, ó, vou falando, né? Primeiro grau, dominante do segundo, que é o Lá com sétima. Segundo grau, dominante do terceiro, que é o Mi com sétima. Terceiro grau. Dominante do quarto, que é o Dó com sétima, quarto grau. Dominante do quinto, que é o Ré com sétima, né? Que é o Sol, quinto grau. Dominante do sexto, que é o Lá menor. O sexto é o Lá menor, Mi com sétima é o dominante. E aqui acabou. Tá? Isso aqui é o dominante secundário, tá? Então, é o quinto grau de cada... Deixa eu tirar da minha cara. É o quinto grau de cada função... Quinto grau de cada grau da tonalidade, tá? Isso que eu fiz aqui, um exercício que eu normalmente faço para os alunos, é fazer no maior número de tonalidades possível, né? Tem que conseguir fazer isso aqui em várias tonalidades, tá? Beleza. Vamos para o segundo passo. A gente tem outros acordes de função dominante também, né? O que são dominantes estendidos? Dominantes estendidos é uma sequência de dominantes, né? É os quinto do quinto do quinto do quinto do quinto do quinto do quinto. Então, e aí é legal fazer esse exercício de dominante estendido de trás para frente. Como assim de trás para frente? Vamos supor que eu quero chegar em Lá maior. Vamos pensar aqui, Lá maior. Quero chegar em Lá maior, tá? Gente, isso aqui é exercício para quem quer entender a harmonia mesmo, quem está a fim de compor, né? Quem quer reharmonizar. Então, a gente quer chegar no Lá maior, tá? Vou colocar o dominante do Lá maior. Tem o Si com sétima, que é o dominante do Mi com sétima, tá? Tenho... Quem que é o dominante do Si com sétima? Aí você vai pensar no quinto grau de Si com sétima. Por isso que a gente tem que ter as relações das escalas, saber certinho, pelo menos isso, os quintos, a gente pode começar. Eu preciso saber quem que são os quintos graus de quem, né? E isso ajuda muito você a estudar os campos harmônicos e estudar observando isso. Então, Si com sétima. Quem que é o quinto grau do Si com sétima? É o Fá sustenido com sétima, ó. Tá? Fá sustenido com sétima. Quem que é o quinto grau do Fá sustenido com sétima? É o Dó sustenido com sétima. Quem que é o quinto grau do Dó sustenido com sétima? O Sol sustenido com sétima. Pronto, até aqui tá bom, tá? Olha a sucessão de dominantes que a gente tem aqui. Isso aqui a gente chama de dominantes estendidos, tá? Dominantes estendidos. Eu estou fazendo aqui uma sucessão de dominantes. Aí vamos supor que essa música ela começa em lá. Ela começa em Lá e termina em Lá. A música está em Lá maior. O que acontece é que você não vai ver, fora o Lá maior, você não está vendo aqui nenhum acorde do próprio campo harmônico. Isso é comum acontecer. Fala, Matheus, como é que essa música está em Lá? Não tem um primeiro grau, não tem um segundo grau aí, não tem... Como é que ela pode estar em Lá? Porque ela começa em Lá e termina em Lá. Só que o que está rolando é que... Deixa eu descer para não ficar aqui na minha cara. É que ela está no momento transitório, tá? Então vamos tocar para ver como é que fica, ó. Lá, Sol sustenido. Dó sustenido.
vezes você já não escutou isso aí nos sambinhas aí, né? Isso aqui é dominante estendido. Você pode compor música, trechos só com isso aqui. Outra coisa que a gente tem, que a gente usa muito como dominante, tá? É o acorde diminuto. E quando que é a função dominante? É quando ele resolve meio tom para frente. Olha que interessante. Vamos voltar, ó. Aqui a gente tem o campo harmônico. Olha que massa. O dó sustenido diminuto, ele todo acorde diminuto que tiver meio tom atrás do acorde para onde ele está resolvendo, ele está sendo dominante, tá? Esse acorde diminuto aqui, ele é a gente chama ele é o 7º grau da tonalidade menor, né? Esse dó sustenido diminuto, ele tá lá na menor harmônica e na menor melódica. Ele vem daquele campo harmônico lá, tá? Então, eu vou fazer diretão aqui, depois a gente toca, tá? Todos os dominantes, os acordes também diatônicos aqui, eles podem ser prescindidos por um acorde diminuto. Ó que massa. Aí. Meio tom atrás, né? Ó, como é que eu escrevo aqui para escrever certo isso aqui, tá? E é assim, ó. É o Mi diminuto mesmo. Aí aqui eu tenho Ó, pegando. A mesma coisa, tá? Vai acontecer aqui no Lá menor pro Si menor ali com sétima, a gente não põe acordes diminuto, tá? Porque o Si menor com o 7º grau, ele não é um acorde resolutivo, ele não resolve bem. Vamos ver como é que soa isso, ó. Aqui ele vai subindo de meio em meio tom, ó que louco. Vamos pôr isso aqui pra cima. Vou tocar pra vocês, tá? Ó. Dó sustenido diminuto. Resolveu no Ré menor. Ré sustenido diminuto. Resolveu no Mi menor com sétima. Mi, meio diminuto. Resolveu no Fá. Fá sustenido diminuto. Resolveu no Sol com sétima. Sol sustenido diminuto. Resolveu no Lá menor. E aí, aqui dá um pulo. Ah, até pode. Se quiser fazer. Até pode fazer, né? Como exercício. Ele não vai ter tanto essa resolução. Mas você pode tacar aqui, vai, para ele não ficar solitário. Vamos tacar vamos ver. Ele só não vai resolver muito bem, mas tudo bem, é só um exercício. Vamos fazer de novo, ó. 1º grau, diminuto dominante do 2º grau, 2º grau, diminuto dominante diminuto do 3º grau, 3º grau, dominante diminuto do 4º grau, 4º grau, dominante diminuto do 5º grau, 5º grau, diminuto dominante do 6º grau, 6º grau, uma roubadinha aqui, ele seria o dominante, só que não resolve, mas tudo bem, ele faz tensão pra cá, que faz tensão pra cá, até que ficou bonitinho, né? Aí a gente tem o diminuto de passagem ou diminuto cromático, que são casos específicos. Normalmente o diminuto de passagem é quando ele cai para baixo. Por exemplo, ó, diminuto de passagem é o cromático, tá? Que é isso aqui. É Dó, vai pro Mi, vai pro Ré. Vê que eu fiz uma coisa diferente aqui? Fiz Dó, fiz 3º grau Mi menor, voltei. Ele não está como dominante, ele não é dominante. Isso aqui a gente chama ele de passagem. Voltei para o 2º, tá? Esse é um caso bastante usado de dominante de passagem. Outras coisas que o diminuto de passagem e o diminuto cromático. Às vezes em inversões, né? Às vezes ele... É que daí, cara, quando você pensa na inversão dos diminutos, aí abre uma gama gigantesca, porque o diminuto ele tá apontando para vários lugares. Então, um diminuto que tá numa posição, ele pode ser um outro diminuto, porque daí tem uma outra questão também. O diminuto é um acorde simétrico, então a inversão dele é sempre igual. Ele pode ser outro diminuto. E aí o diminuto auxiliar, ele tem outra função. Ele tem a função de tipo
criar um cromatismo no próprio acorde, né? Por exemplo, vamos pegar um Ré com sexta aqui, ó. Sacou? Agora já para um outro acorde muito usado nos dominantes, que é o subquinto, que é o dominante substituto. Agora não é mais diminuto. Ele também é um acorde com sétima. Vamos ver como é que então a gente usa os dominantes substitutos. Como é que a gente poderia usar aqui? Olha que interessante. Se o dominante mesmo, ele é um quinto grau, ele sempre resolve movimentos de quarta. Então isso você guarda. Todo quinto grau vai resolver em movimento de quarta, ele é o dominante original ali do acorde. Aí você pode usar o dominante diminuto, né? Ou diminuto dominante, que é meio tom. Ele está meio tom para trás, resolvendo meio tom para frente, né? Meio tom, vamos pensar aqui em dó, é o si diminuto resolvendo em dó, tá bom? E aí a gente tem o acorde substituto da dominante, que é um acorde com sétima também, só que resolve meio tom para baixo. Vamos pensar em sol maior? Se eu estou em sol maior, o subquinto de sol é o sol sustenido com sétima, que a gente chama, na verdade, é errado falar sol sustenido, é lá bemol. Você tem que usar o nome da outra nota, né? Olha como resolve bem. Tá? Então, uma das origens desse acorde dominante, do substituto da dominante, é essa ideia do baixo invertido no quinto grau, na quinta, fazendo um movimento. Então isso aqui, na verdade, gente, ele em si ele é um acorde com sétima, de Ré com sétima. O sol sustenido aqui é um acorde de Ré com sétima. E se você analisar bem as notas, olha, é que eu estou fazendo Ré com sétima em nona, que vamos fazer Ré com sétima sim, tá? O meinho aqui é igual, ó. Eu mudo uma nota só aqui. Seria bemol 9. Aí tem umas trocas de tensões aqui, tá? Que isso aqui começa a ficar meio complicadinho. Mas para pular o caminho, basta você pensar que todo acorde meio tom acima resolvendo meio tom abaixo, se ele for com sétima resolvendo meio tom abaixo, ele é um subquinto, tá? E aí como é que vai ficar aqui? Vamos escrever isso aqui. Vamos tirar essa bagunça da cá. Então, seguinte, ó. Substituto, dominante substituto. Aqui vai ser um mi. É sempre o acorde meio tom acima, porque ele vai resolver meio tom abaixo, com sétima. Tá? Se você quiser deixar ele mais bonitinho, você usa aqui, ó, sustenido 11, 11ª, que é uma tensão que funciona a massa na bagaça, ó. Fica legalzinho. Vamos deixar ele menor aqui. Tá? A gente pode usar essa tensão em todos. Beleza? Vamos usar essa tensão de 11ª em todos, porque daí eu vou tocar com ela, vocês vão ver como é que soa bonito isso. Mi bemol. Pro Mi é o Mi bemol, que resolve no Ré. Para resolver no Mi é o Fá, tá? Com sétima e 11ª, resolve bonitinho também. Vou ter que deixar um pouquinho menor também, porque ainda vai espremer tudo aqui. Para resolver no Fá é o Sol bemol, tá? Para resolver no Sol, vou jogar para trás. Para resolver aqui no Sol é o Lá bemol, certo? Ó, tá vendo como ele já tá ficando muito grande? Vai espremendo, inocando ele aqui, ó, tá? Para resolver no Lá é o Si bemol, certo?
No Si a gente não vai usar não. Não vamos fazer isso no Si não. Vou tocar. Pra vocês verem como é que fica isso, tá? Dó com sétima maior. Ó. Dó com sétima maior. Tá? Mi bemol com sétima e décima primeira. Eu toco aqui. Eu gosto de fazer esse, ó. E esse aqui eu tô colocando a nona. Vamos fazer ele sem nona? É isso aqui, ó. Tenta depois montar esse acorde e analisar. Outro com nona que dá pra fazer é aqui. É legalzinho de fazer. Eu tô no Mi bemol. Então, Dó. Sem nona. Aí tem esse. Ah, já fiz esse. Agora eu vou pro Sol. Aqui não tem. Tá? Agora eu vou cantando a bola aqui pra vocês do que eu tô fazendo. Vou tocar, ó. Vou tocar. Primeiro grau, Dó. O Mi bemol com décima primeira, subquinto, descendo pro Ré, ó. Certo? Beleza? Aí vou no Fá, com sétima e décima primeira, descendo pro Mi. Então ele é meio tom acima do Mi. Mi menor. O Sol bemol, descendo no Fá. O Lá bemol com décima primeira aumentada, sétima, descendo no Sol. Si bemol, descendo no Lá. Tá? E aí, ó que legal que aí você pode fazer agora pra gente ver a diferença de colorido, né? Vocês tiram um print aí quem quiser, tá? A diferença de colorido. Você pode fazer essa progressão brincando com esses três tipos de dominantes. Olha que massa. Então, por exemplo, aqui eu faço isso. Aí aqui eu faço um Si com sétima. Eu vou pôr atenção, tá? Ó, vou pôr uma atenção bonitinha aqui, ó. Bemol 9. Beleza? Aí aqui eu vou fazer uma paradinha diferente. Transformo esse Mi num Mi diminuto, ó. Certo? Pro Fá. Aí eu vou fazer um lance aqui, ó, só para vocês verem. O que eu vou fazer? Pegando esse princípio e ampliando, tá? Eu aproveito isso aqui e... Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Deu para entender? Não vou aumentar muito não. Eu usei todos os tipos de dominantes, tá? Nesse primeiro, o Mi bemol é o dominante substituto do segundo grau. O Si com sétima, bemol 9, é o dominante original do Mi menor. E vai para o Mi diminuto, que é o dominante diminuto de Fá com sétima. O Mi bemol com sétima, ele é o subquinto, é o dominante substituto do dominante do Sol. Sacou? Eu coloquei ele aqui para você ver como você vai abrindo caminhos, né? E aí, cara, é uma montanha russa que você pode ir montando do jeito que você quiser. Pensando só em harmonia, lógico. Mas para compor, para criar, isso aqui é legal demais. E aí depois depois do Sol, eu tenho o Sol sustenido aqui, que é o diminuto dominante de Lá menor. Vou tocar isso aqui para vocês verem, tá? Pra verem e ouvirem, né?
com sétima. Ah, não, tem o Sol, pulei o Sol. Tá? Vou fazer de novo, falando agora, tá? Dó. Aí vou pro subquinto de Ré menor. Quinto grau com a tensão do menor pro Mi menor com sétima. Mi diminuto. Dominante diminuto do quarto grau, que é o Fá. Substituto dominante do dominante de Sol, que é o Ré. Sol com sétima, que é o dominante do tom. Sol sustenido diminuto. Substituto dominante, diminuto dominante do sétimo grau, que é o Lá, do sexto grau, que é o Lá menor. E aí fechei. Gente, valeu. Brigadão mais uma vez quem ficou aí.